Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a epístola escrita aos Hebreus. Aos Hebreus, no capítulo 2. Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Glória ao teu nome, Pai. O título diz que Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e ao sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu,
pode socorrer aos que são tentados. Estes versos. Glória a Deus. Irmãos, esta epístola que foi escrita aos irmãos hebreus. Hebreus são os crentes que estavam ali em Jerusalém. E nós acabamos, ou melhor, esse capítulo finaliza dizendo que naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. E Deus, Ele sabe a maneira que cada um de nós entramos aqui nesta noite, irmãos. Ninguém pode falar que de Deus é tentado, porque Deus, Ele não tenta ninguém. Mas nós temos, irmãos, o tentador que ele tem objetivos claros, e os seus objetivos com relação a este povo é tentar impedir a marcha deste povo rumo aos céus. Muitas vezes nós podemos estar, irmãos, no meio da multidão, mas isto não significa que nós estamos marchando. Pode ser que alguém esteja no meio da multidão, mas não consegue mais andar. Fisicamente está presente, mas espiritualmente está todo entrevado, não consegue mais andar. E outros que estão andando, mas com muitas dificuldades, por causa da opressão. Irmãos, opressão, ela quando acontece, se ela não passa logo e permanece na vida da pessoa, ela pode endoidecer até o sábio. Está escrito que aqui a opressão ela pode endoidecer até o sábio. E quando a opressão ela é contínua, a pessoa vive sob tortura. É uma tortura que foi oriunda de opressão. E muitos irmãos oprimidos, eles buscam subterfúgios para ver se ameniza o efeito daquela opressão. Que ninguém quer continuar sob o efeito da opressão. Então a pessoa busca subterfúgios. Isso nós estamos falando quando acontece na vida dos espirituais, principalmente. Busca subterfúgio para sair do domínio daquela opressão. Mas, irmãos, quem pode nos livrar das opressões que vêm contra as nossas vidas é só através da oração, é só através da comunhão com Deus, é só através da paz de Deus, que excede a todo entendimento, e da sua palavra que penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e da medula também. E Deus, por esta palavra, irmãos, porque o Espírito Santo, ele tem um trabalho contínuo num culto como este.
porque a partir do momento que nós estamos aqui reunidos, irmãos e irmãs, é feita uma sondagem em cada um de nós. E Deus nos sonda e sonda os nossos corações através do seu Espírito Santo. Então, todos os irmãos e irmãs que estão presentes neste culto e ouvindo o conselho desta palavra, mesmo que não perceberam, já foram submetidos a uma sondagem da parte de Deus através do Espírito Santo. E através dessa sondagem, irmãos, chega ao Senhor a necessidade da igreja, e o Senhor, pelo mesmo Espírito, Ele revela a palavra, e esse Espírito toma um vaso para manifestar aquilo que já está nas mãos do Senhor como necessidade da igreja. Há uma diferença muito grande, irmãos, nós pegarmos e estarmos na nossa casa, entendermos que tem que ser falado algum assunto e começarmos a ler aquele assunto, nos aprofundar naquele assunto, para depois trazer aqui e expor aquilo que nós achávamos para o rebanho de Cristo. Isto pode trazer até alguma edificação, que a pessoa venha a crescer em algum conhecimento de um significado de uma palavra difícil, ou conhecimento de alguma coisa que ocorreu no tempo das Sagradas Escrituras, quando foi escrita. Mas não passa disso. E esse conhecimento, irmãos, ele é bom, porque alguém falou um dia que o conhecimento ele traz o poder. E é verdade. E o conhecimento é bom, só que o conhecimento e a ciência, se não tivermos cuidado, pode nos inchar. E o inchaço, ele mata. A Irmandade vê quando uma serpente, ela pica uma pessoa, o veneno injetado no corpo da pessoa, ele faz com que a pessoa incha. E a pessoa se inchando também, ela começa a embaralhar a visão. E venha, se não tiver uma intervenção rápida, podendo vir a óbito. E tem coisas, irmãos, que nós, mesmo servindo a Deus, se nós não tivermos cautela, isso pode trazer um inchaço. E esse inchaço, ele é danoso e traz prejuízo e fatalidade também. Mas o Senhor, o que Ele faz? Ele traz-nos dentro da sua casa, reúne um povo, faz a sondagem no coração do povo, e mediante a necessidade do povo, o Senhor também, pelo seu Espírito Santo, Ele revela a sua palavra e traz, através do conselho da sua palavra, aquilo que o povo precisa ouvir. Há uma grande diferença, amados irmãos e irmãs. Aquilo que o povo quer ouvir e aquilo que o povo precisa ouvir. Há uma grande diferença. E as necessidades que vêm ao conhecimento de Deus para lhe revelar a palavra, tem necessidades que nós não conhecemos, mas ela está em nós. Porque muitas vezes nós temos dificuldades de fazermos de nós mesmos uma autoavaliação da nossa conduta, da nossa vida. O próprio salmista falou: ensina-me a contar os meus dias, para que eu adquira um coração sábio. Ou expurga os erros meus que são ocultos, porque nós carregamos às vezes erros, irmãos e irmãs, e nós desconhecemos, e temos em nós necessidades que nós também desconhecemos.
Mas Deus, Ele conhece a necessidade do povo, e bem-aventurados são aqueles que estão debaixo do cuidado deste Deus, irmãos. E também anda debaixo da vontade de Deus, porque aqui começou assim: convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Convém nos atentar com mais diligência. Atentar é ter atenção. E conforme aquilo que nós estamos fazendo na vida, irmãos, conforme o momento da nossa vida, a atenção, ela é fundamental. Às vezes nós estamos tranquilos, estamos na nossa casa ou em algum descanso, e nós até ficamos um pouco mais tranquilos e não colocamos atenção em muitas coisas. Mas quando nós estamos numa direção de um carro, nós já colocamos atenção. Quando estamos dirigindo à noite, a atenção é redobrada. E quando nós estamos numa estrada dirigindo e vem uma chuva forte, a nossa atenção, além de redobrada, muitas vezes cria-se uma tensão. Nós ficamos tensionados, e as pessoas que estão dentro do carro também, daquele veículo, cria-se uma tensão. E nós precisamos de atenção em muitas coisas. E aqui falou: convém atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Isto falando das coisas espirituais. Muitas coisas nós ouvimos, mas o Senhor, Ele está mandando essa palavra porque tem coisas que nós ouvimos, mas não demos atenção. Esquecemos de dar atenção. Irmãos e irmãs, nos dias que nós vivemos, porque nós estamos chegando bem próximo da nossa redenção. Não é que o mundo que vai cumprir o seu período sabático, como está escrito nas Escrituras, não é que o mundo está para acabar, não é isso. O mundo, ele vai se acabar, este planeta um dia. Está escrito que os céus que nós vemos, eles em grande estrondo passarão, e os elementos, eles também se fundirão. Então, esses céus que hoje nós vemos, eles estão reservados como tesouro para o dia do juízo, para o fogo. Então, isto que nós vemos, um dia eles se fundirão. Não sabemos se é por uma colisão de alguma coisa, ou de um cometa. Não sabemos se é por causa das força das armas que os homens produzem. Mas isto um dia se acabará. Mas antes que isto se acabe, a redenção do povo de Deus, ela chegará com muitos anos de antecedência. E nós já estamos chegando próximo da nossa redenção, porque a volta do Senhor Jesus, ela é iminente, ela está bem próxima. E neste momento, irmãos, nós precisamos também estarmos atentos, de muita atenção. E o adversário, ele está numa investida muito grande para tirar o foco deste povo santo. Quantos que lutam diariamente para não perder o foco no objetivo que é a vida eterna. Esta igreja tem uma luta diária para não perder o foco. Bendito é o Senhor. E esta é a luta do adversário. Tem pessoas que vêm na igreja, irmãos e irmãs, querem buscar uma comunhão, não conseguem. Ou é uma dor física, ou é um sono que toma a pessoa, ou é algum pensamento que toma a pessoa e leva ela lá nos problemas, na dificuldade.
e fica pensando: o meu problema é insolúvel, eu não vejo saída para isso. Então ela fica numa guerra e não consegue uma comunhão dentro da igreja. E tem outros irmãos que não conseguem comunhão no dia a dia, não consegue orar sozinho, não consegue orar sozinha, porque o inimigo, ele fica lutando para tirar a atenção, para tirar o foco. A Irmandade percebe que às vezes isso está crescendo no meio da humanidade. Nós estamos falando com uma pessoa, ela não consegue fitar os olhos em nós. Ela fica olhando para os lados e fica aérea, fica alheia àquilo que está sendo dito, porque está sem foco. Isto que está acontecendo agora, irmãos, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, a força do mal lutando para tirar o foco da igreja. Muitos teriam vontade de, até quando está em casa, ter um instrumento ali, tinha até vontade de pegar seu instrumento, tocar um hino, elevar um hino de louvor a Deus dentro da sua casa, mas não consegue, porque tem alguma coisa lutando para tirar o seu foco. E se pega um aparelho celular nas mãos, aí a pessoa consegue, irmãos, ficar horas e horas. Isso daqui não é uma crítica, não é uma censura, isso daqui é uma realidade que existe no nosso meio, irmãos. A pessoa pega ali um celular e fica horas e horas, e vai num assunto, depois vê outro vídeo, depois vai em outro assunto, mas quando é para se envolver nas coisas de Deus, não tem aquela força. Isso acontece com uma criança, com um jovem, isso acontece com qualquer idade, porque é o tempo que nós estamos vivendo. Mas a palavra diz aqui: convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Irmãos, o combate que nós estamos atravessando é muito grande. Fora essas opressões espirituais, a Irmandade está muitas vezes contemplando cenários que pessoas que se afastam da fé, eles agora comentam, praticam, eles pegam, registram certos momentos. Quantos que têm suas fraquezas? E fraquezas nós temos, irmãos, mas elas têm que ser conhecidas entre nós e Deus. Quantos que têm as suas desobediências? Isso existe. Até Deus ir aperfeiçoando, limpando uma fraqueza, tirando uma desobediência. Mas às vezes a pessoa tem aquela fraqueza e aquela desobediência, o que ela faz? Ela pega, registra a sua fraqueza, põe nas mídias sociais, nas redes sociais, e alguém fala: mas aquela não é uma irmã? Aquele não é um irmão? Está com esses trajes, está fazendo isto, está dançando com estas músicas, ou está fazendo isto, mas não é um irmão? Então a pessoa, ela expõe, e aquilo vai minando a força das pessoas que são mais fracas, os mais desavisados, e eles ficam ali perdendo a simplicidade. Bendito é o Senhor. Foi lido aqui, foi falado várias vezes nesta casa de oração, mas o Espírito Santo, como ele está preocupado, ele falou em várias casas de oração, foi lido e falado sobre Natal. Mas a Irmandade vai ver, vai ter gente que vai falar: ninguém tem nada com a minha vida, eu ponho uma árvore de Natal na minha casa, a casa é minha, eu pego, eu vou me vestir de Papai Noel, eu não vou pôr a roupa dele, mas eu já comprei um gorro e vou pôr na minha cabeça, e depois vai registrar tudo isso. E a Irmandade vai ver: mas será que não é exagero dos irmãos de ministério? Porque que mal tem? Aí começa a perder o foco. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas aqui, irmãos, o Senhor manda falar. O que está escrito aqui é mister
que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Melhor lhe fora que amarrasse no seu pescoço uma mó de atafona, uma pedra de moinho gigantesca, e lançasse no mar, do que trazer escândalo. E se tu estás aqui perdendo o foco, e se tu estás aqui com dificuldade de ter a sua mente ligada constantemente no trono da misericórdia de Deus, e se alguma força já querendo provocar alguns desvários na tua vida, bendito é o Senhor, e tirar você do foco, porque aqui se fala de santidade. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Pode estar aqui todo dia, pode estar todo culto, pode presidir culto, pode pregar a palavra, pode fazer o que for na obra, mas se não tiver a santidade, ninguém verá o Senhor. Bendito, e Deus é detalhista, irmãos e irmãs. Deus não quer só 30% do nosso corpo na santidade. Deus quer 100% do nosso corpo na santidade. Porque se o hino fala, o meu ser entrego a Cristo, o ser é todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. E alguns usam desculpa, falar, Deus quer o coração. Deus não está interessado no nosso exterior. Olha, se tu soubesses o que acontece com um homem e com uma mulher que realmente entrega o coração nas mãos de Deus. Se tu entregasse mesmo o teu coração nas mãos de Deus, a santidade ela tomaria o teu interior e iria externar também em todo o teu ser, no exterior seu. Bendito é o Senhor, mas sem a santidade nenhum de nós vamos ver o Senhor, e o Senhor vai derramar santidade nesta noite, por esta palavra. A santidade ela vai tomar o teu ser, ela vai tomar os teus pensamentos, ela vai tomar os teus olhos, a tua meditação. Bendito é o Senhor. Essas tormentas desses pensamentos que eles ficam maquinando na tua mente, são pensamentos viciosos que vêm na tua mente e te desvirtua na presença de Deus, e tu não consegue se livrar. Volta e meia vem aquele pensamento, vem aquela tentação, e tu não consegue se desvencilhar disso, e quando menos tu espera, tu já está lá envolvido em tantos pensamentos que te levam a pensar cenários, a projetar cenários na tua mente que te compromete perante Deus. Bendito é o Senhor, mas hoje Deus vai te libertar desses pensamentos imorais que toma a tua mente, que fica provocando no teu corpo sentimentos que faz com que tu venha definhar na presença de Deus. Irmão, se tem uma coisa, são várias coisas, mas se tem uma coisa que lança o homem de Deus, a mulher de Deus no chão e que tira toda a sua força, é quando a imoralidade toma o pensamento de um homem e toma o pensamento de uma mulher também. E a igreja luta contra tudo isso. Bendito é o Senhor, porque a imoralidade ela não vem só nos pensamentos, elas estão diante dos nossos olhos a todos os momentos, mas aqueles que têm o revestimento do Senhor na sua vida, não tem nada destas coisas que possa contaminar a tua consciência, que possa trazer também uma mácula nas tuas vestes. O que tu estás precisando não é de um psicólogo, o que tu estás precisando não é de uma terapia, o que tu estás precisando é da virtude do Espírito Santo. Bendito é o nome santo do Senhor, e é isso que Deus vai te, aleluia, abastecer nesta noite.
Bendita a hora que tu se trocou, que tu se esforçaste para vir na casa do Senhor. Fala, eu vou na casa do Senhor, que eu quero ouvir a sua palavra. Quem vem procurar homem é outra coisa, irmãos, mas quem vem buscar a palavra, eu vou lá, eu quero ouvir a palavra de Deus, seja quem for que Deus tomar pela sua palavra. Eu só quero ver e sentir o Espírito Santo tomar a boca daquele que Deus vai se usar. E se tu se esforçaste para vir aqui nesta noite, para, aleluia, ver o que o Senhor tinha para falar contigo, o Senhor, Ele manda te falar. Eu estou acompanhando tudo, meu filho, tudo está patente aos meus olhos, minha filha. Eu estou acompanhando que o inimigo está no teu encalço e que a serpente, ela quer injetar alguma coisa na tua vida, mas lá em Gênesis o Senhor já profetizava para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Bendito é o nome santo do Senhor. Tu ferirás a mulher no calcanhar, mas a semente da mulher esmagará a tua cabeça. E a serpente entrou no calcanhar de muito nessa noite, mas o Senhor vai te dar virtude, e até o fim deste culto, esta serpente, ela vai estar debaixo dos teus pés. Bendito é o Senhor. Olha, agora que tu estás, alguma coisa já está clareando, e tu já está conseguindo uma comunhão, algum lampejo na tua vida espiritual. Bendita é essa opressão, enquanto tu estás aqui ouvindo o conselho da palavra e glorificando ao Criador, o Senhor vai criando uma distância entre a opressão e o teu corpo, entre a opressão e a tua mente. Deus quer o teu corpo tomado com paz nesta noite. Haja paz nos teus muros, haja paz nos muros de Jerusalém. Glória ao nome santo. Receba a paz de Deus, que excede todo entendimento. Tu pode ter certeza numa coisa: olha que Deus manda te anunciar, antes que acabe esta palavra, daqui a alguns minutinhos, glória ao nome santo do Senhor, tu vai estar liberto, estar liberta de toda esta força, de todo este excesso de carga que está na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Sinta Deus aliviar agora a tua carga, este excesso. Bendito. Lembra daquela mulher que estava 18 anos, aleluia, corcunda, e aquilo não era uma enfermidade, era um espírito. E quando o Senhor Jesus passou por ali, o Senhor falou para aquela mulher corcunda: endireita-te. Bendito é o Senhor. E o Senhor dá uma ordem agora: ó igreja, endireita, levanta a tua cabeça, com esse espírito que está querendo fazer tu olhar só para baixo. Bendito é o nome santo do Senhor. A partir de hoje, nunca mais ele cruza o teu caminho. Será que aqui é uma reunião de derrotados? Será que aqui tem uma concentração de covardes? De pessoas que se reuniram com as suas lâmpadas todas apagadas? Ou será que aqui é uma reunião de valentes, com as suas lâmpadas acesas, o pavio que fumega o Senhor não apaga, e a cana trilhada Ele não esmaga? Aqui
não é uma reunião de derrotados, aqui é uma reunião daqueles que foram eleitos por Cristo, que foram colocados numa alta e soberana vocação. Tu não tens cheiro de pecado, tu não tens mancha de pecado. O perfume que está saindo nesta noite é o perfume de Cristo. Esse louvor é o louvor que exalta o teu Deus, é o perfume de Cristo. Deus se assenta no meio dos louvores do seu povo, e Deus vai provar para esta igreja nesta noite o que Ele faz com uma igreja quando Ele ama, quando Ele encontra uma igreja em comunhão, quando Ele encontra uma igreja em reverência. Ah, se a comunhão te tomar aí agora, bendito é o nome santo do Senhor. Sai essa carga maligna da tua vida agora. Ninguém se escandalize, a glória de Deus, ela está aqui no nosso meio, e Deus, Ele está contente com o seu povo. E como Deus falou para Moisés que a ordem era marchar, marcha, povo de Deus. Aleluia, porque Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte Ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele já está aniquilado, igreja. O inimigo tinha o império da morte, mas o Senhor, Ele foi lá e tirou esse domínio da mão do maligno. Foi lá nos espíritos que estavam em prisões também e anunciou para aqueles espíritos que uma vez aqueles espíritos estiveram num corpo humano e passaram pela terra, estavam lá, e o Senhor foi lá e anunciou o Evangelho. Não está escrito aqui se todos se arrependeram ou se algum se arrependeu, mas com certeza teve arrependimento neste momento. E quando o Senhor depois Ele saiu de lá, antes dele sair, Ele pegou e tirou a chave da morte da mão do maligno. O Senhor venceu a morte. E esta igreja também está escrito que tragada será a morte na vitória. Um futuro glorioso espera este povo. Não troque por nada. Por um minuto de prazer, não troque. E tem coisas que nós vamos fazendo, irmãos, a gente fala, isso aqui não tem nada, isso aqui não é uma fraqueza só. Mas veja bem, se o nosso corpo tiver sede, em vez de nós tomarmos água sempre que tiver sede, toma refrigerante. E não toma mais água. Daqui 2, 3, 4 anos, será que tu estás na terra? Ou se estiver, como estará a tua saúde? Assim são as coisas de Deus. A gente fala, isso não tem nada, isso aqui também não tem nada, e vai ingerindo tudo. Mas chega uma hora que a nossa saúde espiritual, ela está comprometida diante de Deus. Aí vem a tentação forte que há de vir sobre todo o mundo, e muitos não resistem. E como Deus deu de falar no culto passado, irmãos, esta igreja está se despedindo da terra.
Vamos nos unir, vamos nos amar, sermos cordiais um com os outros, vamos nos preocupar e nos largar do individualismo e nos preocupar com o nosso irmão, com o nosso próximo. Ele não está congregando mais, é problema dele, começou a abrir muita porta, agora não vem, não é assim. Vamos nos unir, porque tem muitas coisas ainda que Deus quer levantar e que está caída. No final desta palavra, Deus pergunta para este povo: quer o dom de resgatar as almas? Quer o dom de resgatar as almas? Essa alma pode estar na Cracolândia, ela pode estar numa penitenciária, ela pode estar numa clínica de reabilitação. Esta alma pode ter passado por aqui e voltou a ser um dependente químico. Quer o dom de resgatar as almas? Receba o dom da música. Receba o dom da música. Tu tocando o teu violão, Deus vai fazer a obra. Tu tocando o instrumento que Deus colocar na tua mão, a mocidade que está aqui fica na comunhão, que o Senhor mostra uma grande carga que Ele vai derramar agora sobre a mocidade e sobre este povo que está aqui, que é o dom de resgatar a alma. Recebe, como José recebeu de Jacó uma túnica de 7 cores. Deus mostra no final desta palavra caindo uma túnica sobre este povo de 7 cores. São 7 dons. 7 dons. Aí, ó, aí sim. São 7 dons. São 7 dons. 7 dons. Por isso que teu inimigo não queria que tu viesse aqui nesta noite. Estava travada uma batalha, mas esta batalha, ela foi encerrada pelo poder desta palavra. Canta, jubila, exulta de prazer, glorifica a Deus, deixa Ele encher o teu cântaro de água. Sai dessa inércia, se desvincula das coisas frágeis que a terra te amarrou. Crente não fique em comunhão com músicas de letras imorais. Crente não assiste filme com cenas imorais. Oh, irmandade, nós vamos consentir isto. Perdemos a noção do que significa santidade. A tua mulher já não te satisfaz mais. O teu esposo, ele já não te atrai mais. A irmandade fica em comunhão, porque Deus vai mandar algumas coisas para o abismo nesta noite. Seja ungido, seja ungida, honra, ama a mulher da tua mocidade. Aceita Deus te marcar aqui hoje? Aceita o Senhor te marcar aqui hoje? Ou nós vamos andar com as insígnias do maligno na nossa vida? Esta palavra é o sabão do lavandeiro. Bem-aventurado tu que glorificaste a Deus. Nesta última oração, Deus dá um abraço na tua alma. Deus seja louvado.
Irmandade, juventude, não abram a mão da santidade. Que o influenciador de todos nós seja o Senhor. Que Deus nos livre das influências digitais. Que às vezes nós vemos, irmãos, pessoas que se tornam influenciadores digitais ou influenciadoras. E vê a pessoa e adquire casa e toca e canta, mas está cheio de marca que não é de Cristo. Que Deus guarde a este povo, a esta juventude, porque o que Deus pôs nesta noite em nós é precioso. E se tu andar na santidade, quando Deus te enviar, Deus vai te guardar do revide, do inferno e do maligno também. Não olha para essas influências. E até o teu Spotify, que tem tudo armazenado, aquelas músicas que mexem com os teus sentimentos, Deus vai fazer uma varredura por essa palavra. Vamos cantar aqui rapidamente o hino 354. O Senhor falou que a igreja está se despedindo da terra. Vamos cantar o 354. Nós temos um rumo para onde nós estamos indo. Canta de alma. Jerusalém celestial, cidade do eterno Deus, muito breve em ti se encontrarão os santos cidadãos do céu. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor, por ver podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Ficará e o povo santo reinará. Jerusalém celestial é a cidade onde entrarão os que amarão o Senhor com sincero coração. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor, por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio findará e o povo santo reinará. Jerusalém celestial, de incomparável esplendor, é adornada de amor e majestade do Senhor. Todos cantando. Jerusalém celestial, lugar de paz e de esplendor, por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar. Então o exílio findará e o povo santo reinará. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esta virtude, ela vai reconciliar muita coisa. Não esqueça de dar um abraço em quem está machucado contigo. Não esqueça. Essa virtude, ela vai reconciliar muita coisa.
e não haverá falência no teu casamento. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, tem culto que encerra-se a revelação e nós encerramos. Mas tem culto que a gente está encerrando e a revelação está aqui em nós, está na igreja. Esta palavra continuará na tua vida. Fique em comunhão, que Deus vai te pregar pelas madrugadas. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações.